E, bom, então, para começar, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Está começando a 27ª Semana de Extensão Universitária, organizada pela Proesc, e que integra a 20ª Semana de Integração Acadêmica da Unirio. A gente vai começar com um vídeo. Renato, você pode passar aí? Esse projeto, ele me acrescentou e me acrescenta muito, e de grande valia ele foi para mim, na minha formação em geral. Foi uma experiência muito grandiosa para mim, agregou muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu super dou match para esse vídeo, eu super incentivo as pessoas a compartilhar, porque só assim esse conteúdo de grande valia vai chegar a outros jovens. Possibilidades e de aberturas outras diante de uma situação extremamente adversa. Realizar esse sonho sozinho é muito difícil, mas em grupo tudo fica mais fácil e se torna possível. Essa relação positiva se aprofunda dentro do grupo de estudos Saberes de Fresta, porque nele a construção de uma universidade para todas e a valorização dos conhecimentos periféricos se alinham em um movimento que ressignifica trajetórias, reconstrói caminhos e dá esperanças. Por isso, é muito importante estar envolvida com os projetos de extensão da Unirio. Estou muito feliz em conhecer e fazer parte dessa equipe do Grupo Saberes de Fresta, pois juntos somos mais fortes. O fazer e pensar coletivos vai salvar o mundo. Assim espero e acredito. O projeto que eu participo é o projeto Renascer. A assistente social lá do nosso grupo, Eliane, aí perguntou quem gostaria de fazer o curso junto com a Vanessa. Gostei demais, não sou muito de falar muito, mas esse projeto eu adorei, simplesmente eu gostei, foi maravilhoso. O vídeo que vocês acabaram de assistir, ele mostra alguns trechos de depoimentos de participantes das comunidades em projetos de extensão da Unirio. Vocês podem assistir a esse e outros depoimentos na íntegra na série Papo Reto, publicada no Instagram da extensão, que é o @proesc_Unirio. Me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo Fortes Mello, sou produtor cultural da Unirio, vou mediar nosso encontro de hoje. Nesse ano, como vocês sabem, a nossa Semana de Extensão foi organizada em mesas temáticas e também com uma rica programação cultural. Para dar início às atividades do dia, eu gostaria de convidar o diretor de extensão, o professor Júlio Macedo, para dar as boas-vindas à nossa gestão. Então, quero agradecer, né, a presença de todos e todas aqui nessa reunião virtual, nesse encontro virtual, ainda que a gente já esteja voltando à presencialidade, porque a gente sabe a importância na extensão. Mas eu quero destacar aqui que ao longo desses 2, 3 anos que a gente viveu, de fato, o isolamento, a extensão sobreviveu, foi atuante, graças aos professores, coordenadores, aos técnicos administrativos e aos alunos, bolsistas ou não, que estiveram empenhados em trazer soluções e inovações para a extensão. Então, acho que a gente está vivendo... Então, eu queria só, nessa fala de abertura, registrar esse momento que a gente está vivendo, um momento ainda que híbrido, né, de retorno, mas com algumas coisas ainda com um certo afastamento. Então, acho que a gente teve, durante esse momento,
muitos aprendizados, e eu acredito que a extensão mostrou sua relevância, mostrou sua força, e isso eu repito, graças aos coordenadores de projetos, aos discentes envolvidos nos projetos e aos nossos técnicos administrativos da Proesc, da Pró-Reitoria, que, como eu sempre digo, um número muito limitado de servidores, mas que trabalham com muito afinco, com muita determinação, com muita garra, e que sem eles, do ponto de vista institucional e da burocracia, né, como a gente fala, da coisa pública, a Pró-Reitoria não estaria funcionando. Então, assim, é uma primeira fala de agradecimento a todos os envolvidos, a todos que se dedicaram, de corpo, alma, sangue, suor e lágrimas. A gente sabe que a extensão é feita disso. E a gente sabe da relevância e da importância da extensão para as comunidades, para a sociedade. Então, esse encontro que a gente faz é um encontro que vai além de uma troca de conhecimento, de uma troca de saberes, que a gente sabe também que é o papel fundamental da extensão. Mas é um momento de celebração, é um momento da gente mostrar as nossas conquistas e essa relevância para a sociedade, para os alunos, para o nosso ambiente acadêmico, que a extensão é viva e muito frutífera, e que a gente precisa defender a extensão e a gente precisa defender a universidade pública, que não é de hoje, né, sofre severos ataques e que precisam ser combatidos com ações específicas, ações como a gente faz na extensão, indo para a sociedade, indo para as comunidades e mostrando quem é a universidade e, ao mesmo tempo, aprendendo com essa sociedade, aprendendo com as comunidades. Só dessa forma a gente vai conseguir, como diz Boaventura, superar o pensamento abissal, superar decolonizar a universidade, o pensamento e, de fato, fazer um país melhor. Eu acredito muito que isso passa pelo papel da universidade e pelo papel da extensão, que tem essa característica de estar junto das comunidades, junto da sociedade. Não vou me alongar muito aqui, até porque eu estou sem o áudio aqui, estou meio perdido, não sei nem como é que está a captação da minha voz aqui. Mas eu quero passar essa mensagem de agradecimento e uma mensagem de otimismo, que eu tenho certeza que dias melhores virão para a universidade pública, para a extensão e para o nosso país. Então, quero profundamente agradecer a todos os envolvidos na realização deste evento. Obrigado, Rodrigo, e um abraço e boa semana a todos. Antes de abrir a mesa para debates, vamos relembrar como é que vai ser a dinâmica da nossa semana. Serão 3 dias de apresentação de trabalho de extensão, e a proposta é de que os relatos tragam a relação que as ações dos projetos tiveram com os temas que estamos propondo. Serão 3 mesas temáticas. A de hoje é a extensão e decolonialidade, 200 anos depois, reflexões no bicentenário da independência do Brasil. Amanhã teremos a mesa a extensão universitária no contexto da infância e juventude, desenvolvimento social e promoção de direitos. E na quarta-feira teremos práticas artísticas e culturais no contexto da saúde. Além disso, todos os dias antes das mesas, nós teremos uma mostra cultural composta por produções artísticas de grupos, coletivos e artistas de instituições de ensino e pesquisa que fazem parte do Fórum Interuniversitário de Cultura, o FIC-RJ. Essas produções foram exibidas na 2ª Conferência Interuniversitária de Cultura, realizada no ano passado e organizada pelo FIC, do qual a Unirio também faz parte. Vocês podem conhecer o FIC através do site ficrj.org. Além disso, na quinta-feira, nós teremos a exibição de um documentário produzido pelo Núcleo de Imagem e Som da Unirio sobre o projeto Teatro em Comunidades. A exibição será às 18 horas na tenda do CLA, Avenida Pasteur, 436. Na sexta-feira, nós teremos um encontro online que faz parte da Semana de Arte Prisional, organizada pelo projeto de extensão da Unirio Teatro na Prisão, com emissão de certificados. Vamos disponibilizar no chat daqui a pouco e também por e-mail um formulário de inscrição para aqueles que quiserem participar. Mais informações vocês encontram no Instagram, @fuga.coletiva. Sem mais delongas, vamos então dar início à nossa mostra cultural. Em seguida, começaremos a primeira mesa da nossa semana de extensão.
Evita sair sem camisa. Evita sair sem identidade. Evita usar boné. Evita usar o capuz do casaco. Evita usar casacos grandes e largos demais. Evita andar de chinelo. Evita andar de bermuda. Evita ostentar o seu telefone novo. Evita entrar no elevador com alguém. Você não vai querer passar pelo constrangimento de te olharem estranho e esconderem a bolsa. Evita andar em grupo, evita andar sozinho, evita falar alto demais. Evita cantar sua música favorita pela rua. Evita correr, evita usar relógio, evita usar cordão, não use Black Power, evita. Não passe a máquina 1 do cabelo e faça um desenho irado. Evita falar, evita gesticular enquanto fala. Você pode ter um carro, mas evita colocar vidro fumê escuro. Evita contrariar as pessoas na rua. Evita dizer que mora na favela. Evita dizer que mora em condomínio. Evita entrar em shopping. Evita não se ofender com as bananas dadas como presente pelo dono do restaurante. Evita sair para comemorar o seu primeiro emprego. Evita ter medo. Seja forte. Evita ser forte. Tenha medo. Evita ser negro. Sem tempo pra dormir, eu tô sonhando acordado. Aonde que esse sonho todo tem me levado? Não tenho paciência pra ficar aqui parado. milhão na minha conta é o que eu tenho sonhado. Fé. Sonhando acordado e te levar pra dançar. Tá baixada pro mundo, eu tô em todo lugar. Começamos do zero, sem papo pra ajudar. Hoje eu sou auto zero, sem nem tanta peitar. Tô louco no pulso, dividindo o que tem. Eu nunca tive muito, mas não devo ninguém. Quero olho no olho e dizer que eu tô bem. Hoje eu tô a pé, mas amanhã mais de 100. Acelera na pista, como calma agora. Sempre fui ansioso, tenho uma tensão lá fora. Aqui dentro não chove, porque tanta demora. É que o tempo não passa, já não vejo a hora. Isso não é o limite, não pisa na lua. Fazendo o clima mudar, o dia passar. O menor se engana, achando que o topo é só mais um lugar. Rasgando o céu também, todas as ruas. O rei dessa terra, o dono da lua. Caneto pra ter uma vida de crua. Pra que nosso império ele não destrua. Sem tempo pra dormir, eu tô sonhando acordado. Aonde que esse sonho todo tem me levado? Não tenho paciência pra ficar aqui parado. milhão na minha conta é o que eu tenho sonhado. Sonhando acordado e te levar pra dançar. Tá baixada pro mundo, eu tô em todo lugar. Começamos do zero, sem papo pra ajudar. Hoje eu sou auto zero, sem nem tanta peitar. Ô pai, ô mãe, obrigado por ter tido fé em mim. É ato pelo certo e pelo sim, mantendo a humildade até o fim. Obrigado a todos que olham no olho e sinto que são de verdade. Agradeço ao mano que sempre disseram pra mim que nunca era tarde. Eu olho pra frente, só vejo tesouro dourado na mente. Eu só vejo ouro, esperança de um ritmo. Eu sou um estouro, pé em reluzindo, coberta de ouro. Não vai virar rei com o poder da voz. Eles vão olhar e vão saber que é nós. Eles rimam a força mágico de nós. Vejo menorzinho que é nós por nós. Fé, vamos dominar esse mundo com o poder da caneta Candel. Porque hoje eu tô voando alto, tô mirando bem alto no céu. Bad trip não tem mais espaço, como disse naquele Flow Luz. No neon da cidade me faço, com aquele brilho que seduz. Elevando o nível, sei que a fase ruim sempre vai passar. Minha homenagem às vezes que falei, eu sei quem tá comigo e quem não tá. E pelas vezes todas que tentei, e pelas vezes que eu quis chorar. No desespero, porque hoje sei que breve nós vamos chegar. Sem tempo pra dormir, eu tô sonhando acordado. Aonde que esse sonho todo tem me levado? Não tenho paciência pra ficar aqui parado. milhão na minha conta é o que eu tenho sonhado. Sonhando acordado e te levar pra dançar. Da baixada pro mundo, eu tô em todo lugar. Começamos do zero, sem papel pra ajudar. Hoje eu sou auto zero, sem nem tanta peitar. Sem tempo pra dormir, eu tô sonhando acordado. Aonde que esse sonho todo tem me levado? Não tenho paciência pra ficar aqui parado. milhão na minha conta é o que eu tenho sonhado. Sonhando acordado e te levar pra dançar. Da baixada pro mundo, eu tô em todo lugar. Começamos do zero, sem papel pra ajudar. Hoje eu sou auto zero, sem nem tanta peitar. É isso. Contem-me histórias. Contem-me histórias sobre o meu povo. Contem-me poesias nas quais tenho orgulho de ser eu. Contem-me sobre mulheres negras que ergueram suas vozes e conquistaram seu espaço. Contem-me sobre a esperança.
Esperança de conseguir mudar a estrutura de uma sociedade. Esperança de um dia poder sair de casa e dar um tchau, sem em nenhum momento pensar em dar um adeus. Contem-me histórias sobre a cultura, a luta e a resistência dos povos negros. Contem-me histórias sobre reis e rainhas que perderam seus tronos, suas coroas, seus nomes e seus direitos. Contem-me que eu sou porque nós somos, que eu sou porque muitos lutaram e lutarei para que muitos continuem lutando. Contem-me histórias. Nada é uma coisa só, porque tudo é uma coisa só. Vai voar alto, não se prende, aprende. Lembra sempre, amor é pra todo mundo. Não se esqueça de você. Nada é uma coisa só, porque tudo é uma coisa só. Vai voar alto, não se prende, aprende. Lembra sempre, amor é pra todo mundo. Não se esqueça de você. Implorei, te quis e nem era eu. Não, sofri. Nada é uma coisa só, porque tudo é uma coisa só. Vai voar alto, não se prende, aprende. Lembra sempre, amor é pra todo mundo. Não se esqueça de você. Quem rodou? Na verdade, eu tô cantando ela desde sexta-feira. Vocês já viram que vem muita coisa boa aí nessa mostra cultural, né? Nos próximos dias também.
Iniciamos agora a mesa de hoje com o tema Extensão e Decolonialidade 200 anos depois, reflexões no bicentenário da independência do Brasil. Cada participante terá 10 minutos de fala e depois abriremos para as perguntas. Mas durante as falas vocês também podem enviar as perguntas pelo chat, que serão respondidas ao final. Os projetos a se apresentarem hoje são o Encontro de Saberes na Saúde, Fomentando a Interculturalidade Crítica, Epistemologias Descolonizadoras e o Cuidado Recíproco, Ambiental e Comunitário, coordenado pela professora Carla Albuquerque. Ecoturismo e Conservação, fortalecimento do debate sobre ecoturismo em áreas naturais e consolidação do programa de pós-graduação em Ecoturismo e Conservação, coordenado pelo professor Rodrigo Villani. NEPA Itinerante, e-book Performances Afro-Ameríndias, coordenado pelo professor Zeca Ligiero. E Fina Flor, Crianças da Natureza e Educação Ambiental, coordenado pela professora Léa Tiriba. Iniciaremos com a fala da aluna Ana Caroline Ramos Oliveira, bolsista do projeto Encontro de Saberes em Saúde. Caroline, seja bem-vinda. Meu nome é Ana Caroline, eu sou de Minas, não sou natural aqui do Rio, e eu faço parte aí com a professora Carla de um coletivo de saúde coletiva, que é o Suma Uma. Inclusive, convido vocês a conhecerem ele, tem lá no nosso Instagram, que é Suma Uma Saúde Coletiva. E aí, esse coletivo, ele contém com 18 projetos, e o meu é o Encontro de Saberes. Ele tem um nome bem extenso, quando tiver a apresentação, eu vou ler o nome todo para vocês. E aí, enfim, Aí hoje eu tô aqui para contar sobre um trabalho que a gente fez, que foi a primeira jornada educativa sobre saúde indígena, E aí, nesse trabalho, nesse curso, eu atuei como monitora e foi um trabalho bem interessante, Aí é sobre ele que eu quero conversar com vocês. Seria muito bom se já estivesse com a apresentação, seria mais fácil para mostrar como que funcionou e tudo mais. Isso, certinho. Então, pronto, O meu vídeo tá rolando para vocês direitinho? Tá sim. A gente está vendo você e o PDF aqui no meio. Pronto, então o projeto que eu participo, o Encontro de Saberes, ele é um encontro de saberes na saúde, fomentando a interculturalidade crítica, epistemologias decolonizadoras e o cuidado recíproco ambiental e comunitário. E é a professora Carla, que orienta esse trabalho. Então, é isso, O trabalho, de modo geral, pode deixar nessa segunda página mesmo do slide. Ele foi pensado em parceria da Unirio com a UERJ e a Secretaria Estadual de Saúde daqui do Rio e da Fiocruz também. Pode passar, por favor. Isso. Então, bom, trazendo um contexto geral, o contexto indígena aqui no Rio de Janeiro, é curioso, Porque eu percebo que tem aí um imaginário popular que acredita que não existe mais uma população indígena de fato, aqui. E não só aqui no Rio, mas em lugares muito urbanizados, São Paulo, o restante do Sul também. E tem aquela coisa, o índio de verdade, E é muito curioso, porque aqui no Rio de Janeiro mesmo tem uma população indígena muito expressiva, No Brasil, de um modo geral, eu peguei os dados do censo de 2010, E aí, no Brasil, a gente tem 897 mil indígenas, sendo aí 305 etnias e 274 idiomas, E aqui, no estado do Rio de Janeiro, de modo mais específico, a gente tem 15.900 indígenas. Aí, falando da população geral, Então, é isso. Aí, aqui no Rio, pronto, agora voltou. Isso. Aí aqui no Rio, a população indígena ela está principalmente localizada em Angra dos Reis, Paraty e Maricá, que foram as turmas que a gente trabalhou na jornada educativa. Então, a jornada educativa ela teve 3 turmas, cada uma com os profissionais de saúde de cada uma dessas regiões aí, desses lugares. E aí, as principais fotos que a gente tem aqui é Guarani e Pataxó, Pode passar também, por favor. Pronto. E aí,
né, aqui eu queria muito comentar também, que a gente precisa lembrar que a gente não tem indígenas só aldeados, né? A gente tem indígenas em todos os lugares, tem os indígenas no contexto urbano, a gente tem indígenas nas periferias, e aí, né, tem a aldeia Maracanã também, que eu não queria deixar de passar, né, de comentar sobre ela, que é um aldeamento urbano, que eu não sei se todo mundo conhece. Eu vejo que tem gente que tem aqui do Rio mesmo, que mora do lado, não sabe que tem uma ocupação indígena tão perto. E ela é uma ocupação no antigo Museu do Índio, né? Então, é uma aldeia pluriétnica, tem principalmente Guajajara, né, a maior população lá, mas também tem a Xaninca, tem Puri, Cariri, e é muito interessante, eu acho muito legal essa resistência, como que no centro urbano, como é a capital do Rio de Janeiro, a gente tem a população indígena resistindo de uma forma tão firme assim, né? Tem também uma outra ocupação urbana em Brasília, se eu não me engano. E aí é isso aí. Pode passar também, por favor. Pronto, então o que seria saúde indígena, né? Eu acho que todo curso, de um modo geral, ele foi pensado, na verdade, justamente para questionar como que a medicina convencional hoje, né, como que o Ocidente entende o conceito de saúde. Então, durante todos esses anos, né, a gente tem a construção do que é saúde. O que é saúde, né? É a ausência de doença. E aí, como que fica isso, né? O que o Ocidente chama de saúde é o mesmo do que uma população, outros povos, na verdade, né, falando dos povos gerais aqui, nativos, originários, entendem por saúde, né? Então, como que fica essa relação? Se a gente está em um ambiente que diz tanto sobre individualidade, né? A medicina convencional hoje, ela olha muito para o sujeito de uma forma individual, né? Aquela coisa muito objetiva, e não olha um contexto mais geral, né? Enquanto, quando a gente pega uma perspectiva indígena, a gente sabe que esses povos, eles têm uma ideia de comunidade, de coletividade, então não dá para falar de saúde individual, né? Tudo o que está acontecendo ali naquela comunidade, com aquele povo, vai influenciar na saúde daquele indivíduo, né? E aí foi com base nesses questionamentos que esse projeto, né, esse trabalho ele foi montado. Então, os encontros, né, cada aula que era planejada era justamente trazendo uma temática. Então, o que é a saúde para o indígena, né? Como que a nossa psicologia, a psicologia ocidental, ela pode atender as demandas emocionais e psicológicas da população indígena. Como que a gente vai tratar a saúde da mulher indígena? Como que a gente vai tratar a maternidade indígena? Se a gente tem povos também que, por exemplo, a placenta, ela é fundamental, né, no processo do nascimento da criança, não pode ser descartada. Então, foi bem interessante o trabalho, assim, porque ele abriu um espaço para questionar, né? Acho que o primeiro passo é justamente questionar o que tem sido feito, abrir essa pergunta para ver se é o suficiente, né? Se é o mínimo, pelo menos. E o projeto foi todo muito assim. Então, a gente abriu, né, esse espaço para debates. Então, cada encontro também, a gente convidava alguém que fosse algum especialista na área. Muitos indígenas também vieram trazer as suas perspectivas. E aí foi isso. Foi bem interessante. Deixa eu ver aqui. Isso, aí uma coisa importante que eu tenho que falar também, essa parte, né, essa parte específica do projeto, ela foi a parte conceitual, né, a parte teórica. Então foi uma formação, como eu falei, justamente para trazer esses debates, esses questionamentos, né, ampliar um pouco a visão desses profissionais. E aí agora eles estão numa outra etapa do projeto, né? Agora eles estão indo na missão de criar planos de ações de fato para como atuarem nessas regiões, né? Como eu falei, Angra dos Reis, Paraty e Maricá, que são as que abrigam as aldeias, né? E aí ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter o primeiro encontro estadual de saúde indígena. E aí eles vão trazer como que foi essa parte prática, né, do trabalho. E aí é isso, basicamente isso mesmo. Já é isso mesmo, e caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, queiram saber de mais alguma coisa também, pode perguntar.
Obrigado, Caroline. Quer falar das referências? Não é tão necessário, não. Obrigado. É realmente essencial decolonizar a saúde também. Eu posso completar algumas coisas, a Carla, que a Ana falou Como é que muito está o bem, tempo? mas eu queria falar pelo lado da própria docência, que é um desafio muito grande a gente trazer isso para dentro do currículo. Há outras epistemologias de cuidado, não é? Principalmente pensar que a formação na saúde não é só dentro de um hospital. Era isso que eu queria complementar. E eu tenho sido um desafio exatamente de fazer essa formação, já que os profissionais de saúde não tiveram essa oportunidade de fazer isso durante a graduação deles, a gente precisa agora correr atrás quando eles já estão no serviço. Porque é muito difícil para um profissional, seja médica, seja enfermeira, seja fonoaudióloga, compreender um pouco que a perspectiva do cuidado dos indígenas, né, é muito diferenciada. E a gente precisa fazer esse diálogo intercultural crítico. É isso. Valeu, Ana. Ótimo. Obrigado. As perguntas específicas em relação a esse projeto vocês podem ir colocando, no final a gente abre para todas as perguntas, todos os projetos. Passando então, agora teremos a fala do aluno Tiago Santana de Oliveira Lima, bolsista do projeto Ecoturismo e Conservação. Tiago, seja bem-vindo. Carla, pedi só para fechar o vídeo. O Tiago inicia a apresentação dele. Tiago está por aí? Está com problema para começar? Eu vou passar então para o próximo projeto. Quando o Tiago conseguir entrar em contato, a gente volta. Ah, tá falando aí no chat? Ah, tá. Ok. Está aparecendo a sua tela do Zoom aqui. Mas a gente não está ouvindo você, só vendo o PowerPoint. Você está mutado, eu acho. Não. Eu não sei se você está falando, mas a gente continua sem te ouvir. Talvez você tenha que sair e entrar de novo. Talvez tenha alguma configuração do Zoom. Tiago, vou pedir para você sair do Zoom e entrar pelo mesmo link. Ok. Enquanto isso, a gente passa para o próximo projeto, pode ser? Caneva? Pode sim. Pode ser? Então, vamos passar então para a estudante Caneva de Araújo Santos, bolsista do projeto NEPA Itinerante. Caneva, bem-vinda. Boa tarde. Todos conseguem me ouvir bem? Sim.
Perfeito, eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Pronto, conseguem ver também? Conseguimos. Só fechei o chat que eu acho que ficou na frente. Perfeito. Como ele disse, eu me chamo Caneva. Muito prazer, tem bastante gente hoje aqui. E eu achei que fosse um pouco mais uma live, né? Mas não, eu gosto dessa aproximação com quem está participando. Bom, basicamente, eu vou resumir, porque 10 minutos não é muita coisa, como a gente imagina. E o nome do projeto hoje está intitulado como NEPA Itinerante. E-book Performances Afro-Ameríndias. O que acontece? Esse projeto, na verdade, ele é um projeto do Zeca desde 2021. Na verdade, desde antes. Só que a gente teve a oportunidade de colocar em prática a partir do ano passado. Então, esse ano a gente está dando a continuidade e fechando esse ciclo para que esse filho do NEPA nasça. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o NEPA, ele é uma parte da Unirio, onde o Zeca Ligiero desenvolve projetos em que ele abriu espaço para a comunidade negra, para a universidade em si poder expressar mais sobre as obras que estão sendo construídas, para a gente não ficar só na mesma tecla. Não que não deva ser falado, mas vocês compreenderam o caminho que a gente quer seguir aqui hoje. Bom, esse projeto ele é a criação, o desenvolvimento e a publicação de um e-book. Ele tem planos de que se torne um livro impresso, mas a gente viu quanta propriedade, quantas coisas gratificantes a gente consegue desenvolver e entregar para o universitário, entregar para a comunidade negra, entregar para o mundo, na verdade, esse trabalho, esse material virtual. Pessoal, eu preciso só dar uma checada em uma coisa aqui para não acontecer um acidente, tá bom? Só um instante, por favor. Obrigada, muito obrigada. Estou cronometrando aqui 8 minutos. A gente está desenvolvendo esse e-book porque ele conta, e ele está dividido hoje em 3 partes. Olha, aliás, essa aqui é a capa dele, a carinha hoje. O Zeca tem intenções de alterar, mas essas 2 imagens são 2 imagens fortes e significativas. Ele está desenvolvido em 3 partes. Eu acho importante a gente começar a entender como que isso começou, porque não foi assim do nada, vou escrever um livro para a universidade, para a Unirio. Não. Quando ele começou a carreira dele, a proposta de vida dele dentro da Unirio, ele viu que tinha muitos alunos da comunidade negra, com toda essa, além da negra também, que é a afro-ameríndia, dos indígenas, dos outros povos que a gente não conhece, querendo se expressar, querendo fazer algo além de Shakespeare, querendo fazer algo além de tudo isso que a gente já conhece. Então, ele abraçou isso e começou a desenvolver diversos projetos que se tornaram obras de sua autoria, e ele achou, caramba, que rico, isso são as palavras, tá, gente? Mas é basicamente isso. Eu preciso registrar isso. Como é o processo de desenvolver, de criar obras que falem mais do olhar daqui de dentro? Bom, o e-book, né, o livro e-book, está dividido em 3 partes, 3 capítulos, e eu achei interessante também citar mais ou menos como cada parte dela se desenvolve para a gente entender o final. A primeira parte se intitula Da Pesquisa ao Exercício Cênico. É muito interessante como ele descreve como foi o processo dele, da chegada na Unirio, como foi ser discente, como foi receber os alunos negros com cabelos afros, tentando se expressar de uma maneira diferente, ocupando espaços diferentes, inclusive espaços de protagonismo, coisas que lá, quando ele iniciou, não eram muito recorrentes. Coisas que são discutidas até hoje. A gente vê, por exemplo, saindo um pouco da curva aqui do nosso debate, Jade Picon, né? Não vou nem falar mais nada sobre isso. E essa imagem aqui é curiosa porque ele sentava no momento livre dele, com a equipe dele, com o grupo que hoje a gente chama de NEPA, né? Mas antes era um grupinho que foi crescendo. Ele desenhava como ele pensava o palco dele, que não era um palco italiano, que ia falar sobre outras coisas, que precisava de uma iluminação X, que precisava das cores daquela fala, daquele lugar de fala. Então, ele vai apresentando para a gente nesse e-book o início da trajetória do NEPA, do que é o NEPA, da trajetória dele, do ponto de vista
e experiência dele. A segunda parte, intitulada Produções do NEPA em Destaques, é já o filho tendo filho, o NEPA já dando muitos resultados. Então, ele desenvolve um pouco sobre o Torel Sol, Benjamin, Dona Zefa, são figuras extremamente importantes, porque a partir também das experiências fora do Brasil, ele pôde registrar diversos traços que se ligavam. Por isso, performances afro-ameríndias, porque a gente tem muita descendência, a gente imprime muita força, muita coisa, mas é pouco falado, é pouco registrado. Ele fez isso estudando e desenvolvendo com os alunos, conseguiu fazer diversas obras. O e-book também traz essa proposta de ter um link para a gente visualizar o trabalho em si. Ele registra tudo que ele pode, sempre que ele viaja, sempre que ele encontra alguém e entrevista essa pessoa. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, de uma das obras que o NEPA conseguiu desenvolver com muita excelência. Na parte 3, por fim, que a gente tem os textos das respectivas montagens. Muitos textos que ele conseguiu captar das outras culturas, muitos textos que ele desenvolveu do zero. Muito rico, tem muitos textos, muitos poemas, muitas obras. Então, esse e-book, ele é o começo, como se fosse o começo, assim, da ebulição dentro da Unirio, de fato. E o que acontece? O que eu, Caneva, como parte disso, faço? O que eu faço, né? O livro estava escrito, gente. Ele só fez compilar tudo. Só não. Ele compilou tudo e falou, eu preciso limpar isso, eu preciso ajustar isso, eu preciso publicar. Como publicar um livro impresso, de fato, é muito caro, ele falou, eu vou usar a Unirio como uma alavanca de propulsão. Então, ele desenvolveu a ideia do e-book, me convidou, eu fiquei muito grata, e eu entrei com a parte mais braçal. A gente fica, desenvolvendo lá, corrigindo os artigos já não publicados e colocando os publicados que ele já tem, internacionais, inclusive, corrigindo palavras e colocando imagens e transcrevendo textos, transcrevendo entrevistas. Então, meu trabalho, de fato, durante todo esse período, é um livro, não é uma coisa que dá para fazer assim, eu vou editar aqui, pronto, um mês eu acabei, estou livre, vou ficar recebendo... Não é isso, não existe, não tem como. É uma obra rica que, por mais que eu já tenha lido, por exemplo, eu tenho que reler, porque à medida que a gente vai corrigindo também, limpando, tirando, acrescentando, a gente vai vendo ficar melhor. E eu coloquei esse print aqui, por exemplo, porque tem palavras que não é para ser corrigida, são palavras da nossa essência ou da maneira como a pessoa fala, como entrevistas, citações, que precisam ser colocadas da maneira que estão. Então, durante o processo de curadoria do livro, a gente não pode sair corrigindo tudo que o próprio aplicativo diz que está errado. Acrescentar links, essas coisas todas, é o meu trabalho propriamente dito. E também dar opiniões, né? Limpar o livro. O que a gente pretende fazer? Que eu tô vendo que eu só tenho 2 minutos agora. Só tenho 2 minutos. A gente pretende dar à luz a esse filho e oferecer a vocês a oportunidade de sempre consultá-lo. Publicar ele na biblioteca da Unirio virtual, deixar disponível esse e-book gratuitamente para todas as pessoas, para que elas possam estudar, rever, consultar sempre que quiserem essa história desse início do NEPA, e dessa trajetória riquíssima do Zeca Ligiero. Tá vendo essa moça aqui? Ela tem uma história incrível. Ela fez a do meio. Ela fez uma entrevista em uma dessas lives que acontecem na Unirio com o Zeca. Eu posso deixar o link aqui durante o nosso encontro hoje, onde ela fala desde o início sobre essa peça específica. Eu achei incrível. E eu tive a oportunidade de ver justamente porque eu tive que transcrever algumas partes. Eu falei, não, deixa eu sentar aqui, deixa eu ouvir tudo agora. Muito interessante. Não dá para falar tudo agora, gente, senão eu mostraria muitas coisas. Por exemplo, eu separei aqui um vídeo para soltar um pedacinho, mas eu só tenho 1 minuto, acho que não vai dar. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse link aqui, o dessa moça também que eu acabei de comentar, e quem se interessar em ver, vale muito a pena. É isso, não sei se eu tenho um tempo ainda, como meu relógio diz, mas são 56 segundos. Posso interromper a conferência? Oi, pode interromper. E pode colocar no chat também. A gente tiver um tempo no final, pode exibir um trechinho. Obrigada. Oi? Aí as perguntas ficam todas para o final mesmo, né? Ah, sim. Passar para você?
Ah, tá. Sim, as perguntas ficam para o final. Obrigado, Caneva. Tudo certo e realmente ótimo trabalho de compilar, né, tanto que vocês têm feito. Eu vou passar então agora para a gente seguir aqui o próximo projeto, a fala do aluno Juan Matheus Gesta de Ribeiro, bolsista do projeto Fina Flor. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar agora o projeto Fina Flor, né, que é um projeto do Gitaca, que é o grupo de pesquisa de infâncias, tradições ancestrais e cultura ambiental. E é um grupo de estudos e de ensino e pesquisa e extensão comprometidos com a qualificação do cotidiano em relação às necessidades da ecologia pessoal, ecologia social e ecologia ambiental. Essas três ecologias são do Guattari, né? São conceitos de Guattari, e elas dizem exatamente sobre a relação do ser com a sociedade e do ser com o mundo. A ecologia pessoal, tratando, ou mental, né, como é chamada por alguns, é relacionada com todo o ecossistema que ocorre em nossa mente, em nosso corpo, e que é influenciado pelos meios social e ambiental. A ecologia social é relativa às interações e influências que temos com o meio social em que nós vivemos, e a ecologia ambiental está relacionada com a interação pessoal e social com o meio ambiente natural. O coletivo Gitaca nasce em 2006 como fruto das atividades da doutora Léa Tiriba e a sua tese Crianças, Natureza e Educação Infantil. É durante essa tese de doutorado dela que nasce o conceito de desemparedar, que é um dos conceitos norteadores do grupo. Desde 2019, o Gitaca também integra o programa de pós-graduação em educação, PPG Edu, da Unirio. O objetivo. As escolas de educação infantil ainda são um campo fértil para revoluções moleculares. As revoluções moleculares também é um conceito de Guattari e pode ser compreendida como uma forma de resistência que funciona no âmbito da diferença e da multiplicidade. A escola de educação infantil ela tem essa característica justamente porque ela não sofreu totalmente os efeitos da institucionalização. As crianças ainda respeitam as vontades do próprio corpo, as vontades do ser. O Gitaca ele nasce para ser ferramenta na luta pelo desemparedar, que foi um dos conceitos, como eu falei, que nasce na tese da Léa. E ele trata justamente da gente lutar contra esse emparedamento que a escola sofre. Esse emparedamento que vem de um entendimento eurocêntrico e antropocêntrico, né, do que é uma escola. Contribuir para a superação do modelo escolar eurocêntrico e ajudar na criação e desenvolvimento de pedagogias contracoloniais e acolhedoras de toda forma de vida, não só a humana, e expandir o pensamento biofílico, biocêntrico e libertário são metas do grupo também. Alguns dos objetivos da extensão do Gitaca. Criação e produção de práticas cotidianas e metodologias decoloniais teórico-brincantes que favoreçam movimentos de recriar o cotidiano da escola na perspectiva de subversão de currículos e rotinas que obedecem à lógica do cartesianismo. Difusão e socialização dessas experiências em espaços acadêmicos, fóruns e eventos promovidos por administradores municipais, públicos e comunitários, e redes sociais. Nos últimos anos, o grupo precisou adaptar seu trabalho ao contexto de uma pandemia global. E aí, por conta dessa adaptação, nasceu o Infâncias Brasileiras, que eu vou falar daqui a pouquinho. Terceiro objetivo, produção e divulgação de materiais, fazendo uma confluência entre o campo macropolítico e o cotidiano das crianças, usando principalmente a filosofia de Bento e Spinoza e filosofias de povos indígenas. Realização de lives, formações e eventos virtuais. Até o momento foram realizadas mais de 70 lives pelo grupo, além de publicações em revistas e cursos de extensão, como Infâncias Brasileiras. Metodologias decoloniais teórico-brincantes. A metodologia decolonial teórico-brincante é uma das metodologias utilizadas, é a metodologia, na verdade, utilizada pelo grupo
em todas as suas formas de trabalho, seja no encontro, né, no encontro, na formação, no encontro, e até no desenvolvimento de trabalhos de forma escrita e produção audiovisual. De acordo com o artigo Notas de uma metodologia contracolonial teórico-brincante, Encontros de Educadoras e Educar, a qual distância, da Lúcia Cavalieri, Tatiana de Freitas Ordões e Léa Velocino de Tiriba, que são todas do grupo, a gente tem uma explicação do que é essa metodologia. O termo contracolonial surge com o Nego Bispo, e o Bispo caracteriza o termo como uma ideia que afirma as formas de produzir e difundir os saberes de povos afropindorâmicos como uma estratégia de sobrevivência. A metodologia do Jitaca tem como objetivo romper com o pensamento racionalista dos educadores, convidados a pensar o corpo todo pelo cantar e o dançar, por rituais de proximidade com a terra, com a água e pelo desejo. E aí, várias filosofias são usadas, e uma das filosofias usadas na criação dessa metodologia foi a pedagogia da encruzilhada. Os estudos abertos são uma forma de trocar com os professores, com educadores, e na formação, e nesses estudos também é utilizada a metodologia teórico-brincante. Vocês podem ver que aqui eu encontro com educadores, no meio da sala, diversos materiais de artesanato e pintura. O Infâncias Brasileiras foi uma formação de extensão feita pelo grupo em 2020. Foram 7 encontros sobre eixos temáticos de arte, ecologia, corpo-natureza, pedagogias nativas e a relação entre seres humanos e natureza. O projeto conta com 6.329 visualizações no YouTube, e ele trouxe diversos educadores, inclusive educadores indígenas, para poder falar sobre educação e ser ferramenta nessa luta contra o cartesianismo e essa educação colonial, né, que nós temos até hoje. O Sementes Infâncias Brasileiras foi um projeto realizado durante esse ano, onde eu tive o prazer de pegar esses vídeos, essas lives que eram grandes, e fazer pequenos vídeos dela, semente, para que justamente essas lives que tinham 1, 2 horas, pudessem ser compactadas em pequenos vídeos de 2, 3 minutos, atingir mais pessoas e também servir como uma espécie de norte para a pessoa entender sobre o que aquela live fala e poder ir diretamente na live que vai ajudar ela naquele momento a desenvolver uma tese, a escrever ou até mesmo a fazer um projeto e a educar, fazer uma aula, enfim. E agora eu vou apresentar para vocês 2 desses vídeos que foram produzidos, né, desses pequenos vídeos que foram produzidos a partir das lives do Infâncias Brasileiras. Eu só vou pedir para vocês me confirmarem, pode ser pelo chat, se o som tá saindo. O primeiro vídeo é o Tempo de Pandemia, com o Canatuê Pataxu, cacique da aldeia Muí, Mimati, de Minas Gerais. E aí eu vou pedir que vocês me confirmem se a imagem e o vídeo está aparecendo, por favor. Agora mesmo, nós estamos nesse tempo de pandemia, mas nós temos uma pedagogia que chama com o pé no chão da aldeia e com o pé no chão do mundo. Então, a gente trabalha o nosso e o de lá de fora, do conhecimento acadêmico. Mas agora nós estamos trabalhando com o pé no chão da aldeia. Por quê? Porque nós estamos em isolamento, nós não podemos sair, nós estamos só vivendo aqui mesmo na nossa aldeia, na natureza. Então, esse conhecimento é um conhecimento muito importante que nós estamos desenvolvendo nos espaços compartilhados da comunidade, onde a gente está desenvolvendo tudo, né? Essa questão do alimento, a questão da felicidade, a questão dos animais, a questão das plantas, tudo isso a gente está trabalhando dentro desse tempo de isolamento aqui na aldeia.
E o próximo vídeo da Kátia Biso, que também faz parte do grupo. Nessa Nessa perspectiva, apesar da necessidade dos encontros online, não podemos deixar de olhar para o céu, de perceber o ar, o fogo, a terra, a água que circulam em nós. Mesmo em casa, nas telas, só estaremos distante da natureza se não nos percebermos natureza. Essa distância não é física, ela é gerada pelas paredes que construímos em nosso próprio corpo e nossa vida. Essa transformação e desemparedamento começa no nosso próprio corpo. Não é fácil, mas por tudo que temos refletido junto nesses encontros, né, conhecido nas experiências de povos tradicionais, das escolas públicas do nosso Brasil, hoje a Rita trouxe mais um exemplo brilhante para a gente, sabemos que é possível, mas começa em cada um de nós. Se nos desemparedarmos, não haverá tela que nos emparede, porque nossas raízes sensoriais buscam ar, terra, fogo e água. Há o tempo de estarmos em tela, como agora, mas sem deixarmos de estar conectados com a natureza. Essa percepção, essa consciência que vem desses afetos é essencial. Pessoal, peço desculpa, eu estourei um pouquinho o tempo. Também peço desculpas por não ter aberto a câmera, mas é porque, como eu passei vídeo, eu fiquei com medo de forçar muito a internet. Basicamente foi essa apresentação. Eu só esqueci de avisar para vocês que as lives completas da formação Infâncias Brasileiras estão disponíveis no canal do Nino no YouTube, e eu agradeço a atenção. Obrigado, Juan. Fantástico o trabalho que vocês já vinham realizando e essa adaptação, né, com a pandemia, o híbrido, eu acho que bem inspirador. Vamos agora para retornar ao Thiago. Conseguiu voltar? Microfone, a apresentação está funcionando? Boa tarde. Como o Thiago, nosso bolsista, está com alguns probleminhas técnicos lá, eu fico então para fazer a apresentação. Perde um pouco, acho que a riqueza do olhar do bolsista, né, sobre o projeto, mas é importante a gente apresentar aqui, ainda aqui com o nosso olhar, que é um pouco diferente, né, mas tudo bem. Eu vou abrir aqui, então, a apresentação. Só peço que me confirmem se estão... Aparecendo. Ótimo. Então, eu sou o Rodrigo Villani, o responsável aí pelo projeto. O Thiago Santana de Oliveira Lima é o nosso bolsista. O nosso projeto, então, ele é no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação, né? A gente trabalha... então, uma perspectiva... eu não sei se agora vocês estão vendo a transição dos slides aí, porque para mim não... Não, aqui está só a primeira tela. Então, agora passou. Beleza. Então, a gente adota uma perspectiva, né, decolonial. Isso a gente iniciou em 2016, né, com... essa leitura a partir, então, da iniciativa do programa, né, com a primeira turma que entrou em setembro de 2016. Até 2019, a gente consolidou um pouco esse repertório dentro de disciplinas e da atuação do programa para, então, iniciar o projeto propriamente dito, em que a gente procura dialogar, né, com movimentos sociais, povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, a gente tem uma amplitude aí de iniciativas, tomando como eixo, de análise, exatamente o ecoturismo e a conservação. A gente pensa, então, nas áreas naturais e na multiculturalidade brasileira, e a partir desse fenômeno social que é o ecoturismo, esse momento de lazer, contato e educação com a natureza e com a diversidade cultural do Brasil. E exatamente a nossa proposta, né? Então, a gente parte, então, da leitura desde o Wallerstein, né, com a ideia de do sistema mundo moderno, do Quirrano e Henrique do Céu, para a gente construir, então, uma ideia de não exclusão voltada para se pensar outros primas de se enxergar e se relacionar com a natureza, para que a própria atividade do ecoturismo não se reproduza num formato colonial, naquilo que hoje, né,
a gente tem uma nova característica, ou uma nova impressão de olhar, que é pelo livro do Malcolm Ferdinand, do Ecologia Decolonial, que é esse habitar colonial. Então, a gente começa a adotar e desenvolver esse processo para que o turismo não se torne mais uma forma excludente de reprodução desse processo colonial que a América Latina acabou sendo enfrentada e apartada aí nesses 500 e pouquinhos anos. A gente começa a pensar, então, essa adoção e a sua materialidade no meio do projeto por meio, né, de uma crítica ao padrão primário exportador brasileiro, em especial, né, e cada vez mais aprofundado a partir do neoextrativismo nos primeiros anos 2000, e como que isso hoje, principalmente, né, no momento de uma agenda ultra neoliberal que colocou a Amazônia como um substrato desse desenvolvimento predatório e de exclusão violenta contra aqueles sujeitos com os quais a gente precisa dialogar, exatamente movimentos sociais, ribeirinhos, caiçaras, seringueiros, e hoje, né, na principal fronte desse processo são os territórios indígenas. Então, nesse contexto, né, com as vítimas do desenvolvimento, desse modelo de desenvolvimento, né, que é uma categoria que a Andrea Azzurri fala bastante, por exemplo, então a gente passa a procurar um diálogo a partir também de uma percepção de que o turismo, né, a abertura dos territórios por esses sujeitos, surge como uma alternativa a esse modelo de desenvolvimento e também como uma forma de resistência, né? Temos expressões aí do etnoturismo, do turismo da reforma agrária, que é uma iniciativa agora do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Então, a gente começa a perceber uma insurgência, digamos assim, de novas formas de utilizar esse processo de visitação e de diálogo por parte dessas comunidades. Então, a gente inicia esse contato e esse diálogo, né? No ano passado, a gente começa um diálogo com os Pater Suruí, inclusive por meio do nosso seminário, que é uma das formas de estruturar como a gente falei, a gente trabalha com uma multiplicidade de canais para esse diálogo e de expressar e de materializar a posição dos sujeitos com os quais a gente pretende dialogar. Então, a gente tem o nosso seminário, temos um periódico, e iniciamos uma série de diálogos para também abrirmos turmas específicas no nosso mestrado, e concomitantemente a isso, né, já a partir do ano que vem, a gente pensa em abrir cursos de extensão pontuais, que é uma demanda que tem surgido das reuniões que nós temos realizados com alguns coletivos e lideranças desses grupos. Em 2022, né, a gente começa, né, com a chegada do Tiago no programa, no projeto, a gente consegue ter uma sistematicidade maior, uma maior organicidade nas nossas redes sociais, e com isso dá início a um diálogo, ou uma procura de diálogo mais a miúde, né, inclusive procurando por meio de contato esses sujeitos, e também construímos um fluxograma, né, para termos as nossas publicações, e com o Tiago a gente consegue manter isso melhor, né? Aqui, então, alguns resultados aí das nossas ações, né? A gente mandou 24 convites para nos reunirmos nesse processo de identificação de coletivos que já estão utilizando o turismo como eu disse, né? Como esse fenômeno, né? Transformando o fenômeno também numa forma de resistência e de apresentação das suas manifestações culturais, etc. E alguns resultados, né, que a gente tem conseguido, tanto por meio do seminário, quanto no nosso periódico, né, tivemos um poema publicado por uma liderança caiçara, já no ano passado, tivemos a presença também da Neidinha Suruí no nosso seminário. Para esse ano a gente já tem a confirmação de novo, nosso evento vai ser em dezembro, a participação, a construção de uma mesa também com lideranças indígenas, apresentando suas experiências de visitação. Dentro desse diálogo, né, os diálogos mais recentes, reuniões que nós realizamos com a Federação Quilombola de Minas Gerais, o Engolo, né, e o coletivo Funiô de Cinema, que foram as reuniões que surgiu muito a questão, né, de uma demanda por um contato presencial, para presencialmente podermos passar algumas questões relacionadas ao ecoturismo,
e ter também um retorno das experiências que eles já realizaram por meio da visitação, e conseguimos construir um diálogo desse fenômeno, né, pensando esse fenômeno enquanto fenômeno de resistência também, de divulgação dos valores, dos saberes e fazeres em contato com a natureza e a forma, né, uma cosmologia diferente que a gente pretende apresentar e utilizar também o nosso programa como forma de apresentar e dar para dentro da universidade essas formas de se relacionar com a natureza. Ficamos com uma reunião prevista, né, com a CONAC, que por conta da mobilização desse coletivo em razão das eleições, eles pediram para ficar para novembro, um primeiro encontro. Aqui alguns dados, né, do Instagram. A gente teve um aumento do engajamento e da participação, né, e de seguidores ao longo de 2022, já resultado tanto da iniciativa do Thiago de manutenção das nossas publicações, relacionadas também a esse fluxograma editorial que a gente criou para publicações de segunda a sexta, com um dia específico para engajamento, né? A gente está com quinta e sexta-feira voltado para divulgar e disseminar iniciativas desses coletivos, e um dia específico, que é a sexta-feira, para o dia de engajamento. Então, a gente tem pensado muito, né, em como fortalecer essa troca entre academia e os saberes originários e saberes tradicionais, e como construir e participar, na verdade, de um processo, desse processo de abertura de visitação, no caso, né, atuando, né, naquilo que, por exemplo, a Rita Segato fala da antropologia por demanda, né, como nos colocarmos dentro do nosso programa para realizar ou para contribuir com esse ecoturismo por demanda, como que nós, por meio desse projeto, né, do programa de pós-graduação em ecoturismo e conservação, podemos atender as demandas desses coletivos, desses sujeitos, para construir os seus processos de visitação e trabalhando com eles, né, enquanto um real fenômeno de resistência. A gente identificou isso principalmente na experiência do turismo da reforma agrária, que é na região da Zona da Mata de Minas Gerais. Temos um mestrando, né, também do nosso programa, que já está em contato para desenvolver a sua pesquisa com o MST do interior fluminense, na região do sul fluminense, e com isso a gente tem expandido esses diálogos, reconhecendo esse processo que, a partir de 2019, com a mudança, com essa agenda política, né, que eu falei no começo, como que o ecoturismo passou a ser enxergado como um fenômeno necessário pela amplitude que o fenômeno pode oferecer, né, tanto como uma fonte alternativa de renda, mas como a promoção de um diálogo intercultural, valorização e disseminação dessa luta dessas diferentes comunidades. Então, aqui algumas das referências que a gente apresentou apenas aqui nos slides hoje, e eu encerro aqui com uma frase, né, que é do Malcolm Ferdinand, porque muito está aqui onde o projeto, acho que, se insere e tenta trabalhar no cerne desses elementos, né, de reunir, ou de pelo menos tentar romper ou contribuir em superar o que ele chama da ruptura, da fratura colonial e ambiental, porque não dá para discutir, e é isso que o projeto entende, não dá para discutir a dimensão ambiental apartada também de uma discussão e de uma crítica a esse modelo colonial, né? Por isso que a gente parte também das premissas e de uma crítica ao padrão primário exportador, e também a questão do racismo estrutural, né, que ainda subsidia bastante tomadas de decisão no âmbito das unidades de conservação, por exemplo, né, com a forma de criar, desde a forma de criação das unidades, como a gestão, que comumente observamos, por exemplo, né, gestores de unidade de conservação que tentam impedir, criar obstáculos diversos à manifestação, por exemplo, de religiões de matriz afro-brasileira. Então, a gente se insere nesse contexto de crítica e pensando esse diálogo para construir um habitat colonial, utilizando para encerrar essa leitura que o Malcolm Ferdinand trouxe, agregando um valor importante à perspectiva decolonial, esse pensar e repensar a partir da América Latina. Espero que eu não tenha estourado meu tempo. Era essa a nossa apresentação para hoje. Obrigado, Rodrigo. Interessante esse olhar do turismo
de cuidado, de não ser predatório e em diálogo, né? Muito bom. Eu agradeço aos bolsistas, aos coordenadores pelas contribuições e agora nós teremos 20 minutos para o debate. Quem quiser pode enviar perguntas pelo chat. Não sei se já tem alguma aqui, mas alguém gostaria de colocar alguma questão? Os bolsistas, coordenadores podem abrir suas câmeras, se já tiverem questões que queiram colocar agora. Eu acho incrível porque sempre tem muitos pontos aí de convergência entre os projetos aqui narrados, né? Eu já faço algumas coisas com a Leia e adorei conhecer as outras pessoas que eu não conhecia ainda. Aí eu proponho aqui, se a gente com o tempo, né, vá se aproximando mais, um pouco, até talvez possamos estar em territórios mesmos, né? Agora o projeto está fazendo uma aproximação, um trabalho muito incrível lá no quilombo lá da Cafundó, que fica ali em Vargem Grande. Não sei se tem mais alguém com algum projeto naquela área ali, então acho que são várias situações aí que a gente pode estar conversando mais, porque afinal de contas somos ou não somos uma pluriuniversidade. Cada um fica muito isolado no seu campo, no seu departamento. Ainda mais a gente que é lá da área de saúde, medicina, é mais complicado ainda. É isso. É interessante você falar isso, porque foi uma proposta nossa mesmo aqui na Proesc, de fazer essas mesas temáticas justamente para, na seleção dos projetos, botar vocês em diálogo, né? Porque cada um, às vezes, tem tantos pontos em comum, né? Tantas transversalidades possíveis, mas não tem um espaço para isso. Então, a gente quis propor nessa semana esse modelo, né? Para vocês conversarem. Tem uma pergunta aqui no chat para o Juan sobre o que é o desemparedar. O desemparedar, ele é um conceito muito explorado na tese da Leia, que é a tese de doutorado da Leia, onde ela faz uma pesquisa de campo em... Nossa, eu esqueci o lugar agora, é algum lugar do sul, não lembro agora se é Blumenau, não tenho certeza. Mas ela começa traçando a questão da razão. Tem até uma parte que ela cita que a razão, desde Descartes, exaltando-a, né, no caso a razão, até Bergson, humilhando-a e reduzindo-a apenas instrumental, fabricante de instrumentos, motores, riquezas e de injunções, é fornecedora de meios e não de finalidades. Então, ela traça justamente a separação, desde do iluminismo, da razão e da emoção, do corpo e da mente, das vontades do ser social, das vontades do ser, e ela traça como a escola é ferramenta nessa mudança, né? Onde a razão é colocada como superior a tudo e as vontades do ser e do corpo são totalmente ignoradas, reduzidas a nada. E fazendo essa pesquisa de campo nessa região do sul, ela fala desde a chegada dos alemães até o trato deles com a natureza, a relação deles com a natureza, até hoje em dia, e o fato da escola ser emparedada, da escola ser cercada por muros e paredes, como ferramenta de distanciamento das crianças, que nascem como seres da natureza, desse distanciamento do ambiente natural, que facilita uma inserção na sociedade, né? Na sociedade, principalmente na sociedade capitalista. Essa separação do meio ambiente, essas paredes como ferramenta de separação da criança do meio ambiente. É basicamente isso. Obrigado. Só para registrar, a pergunta foi da Giovana Bardi. A Carla também colocou aqui o @SumaUmaSaudeColetiva. Se vocês quiserem trocar figurinha aí, né, colocar mais seus perfis no Instagram ou outras redes queiram colocar aí no chat, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta para todos, né, pergunta para os projetos todos, bem geral, que é em relação ao lugar, né, como vocês veem
a posição da decolonialidade hoje na universidade e na sociedade em geral. Quer dizer, como cada projeto está tratando desses temas, como vocês enxergam isso, essa recepção, como está sendo esse espaço dentro da Unirio e na sociedade em geral, no sentido que a gente está aqui falando de extensão, né, como esse trabalho, como é trabalhar com decolonialidade hoje. Não, quer dizer que é um lugar de muita contra-hegemonia. Inclusive, esse termo decolonial é um termo meio questionado, né? Tem muitas vertentes aí, descolonização, contra-colonização, e a gente precisa realmente fazer aqui uma rede, né, de fortalecer esse tipo de ocupação na universidade, né? Pensar assim, a questão da aproximação da universidade dos movimentos sociais, e não das corporações e das empresas, como está aí colocado atualmente pela diretriz aí do atual governo, né? Essa questão do empreendedorismo corporativo. Mas é isso. Mas eu quero ouvir outras pessoas também. Penso eu que a decolonização, essa descentralização das coisas está mais impressa, está mais na carne, está mais na prática hoje. A gente está terminando 2022, não estou acreditando nisso. Como você falou, também tem a questão desse modo híbrido, né? A gente ainda está fazendo essas mudanças, mas o que eu consigo observar, também como aluna, assim, como pessoa, é que a universidade tem dado muito espaço para a gente. E não é só na questão de ter oportunidade de ter um projeto onde a gente pode escrever do zero o que a gente pretende desenvolver. E desenvolver não só lá dentro, não só para quem está inscrito como universitário, desenvolver para fazer com quem está fora também, para quem não consegue entrar por algum motivo. Os professores discentes e tudo mais têm essa resiliência de pegar o nosso e misturar com o deles. Isso são as minhas palavras, né, gente? Para que a gente consiga desenvolver algo novo do zero, ou a questão da compreensão, ou escutar o outro para entender o que ele quer fazer. Eu, sendo de atuação, por exemplo, o que vocês querem atuar esse semestre? Para mim, ouvir isso é incrível. É incrível porque a gente abre um leque e a gente não fica só preso em uma coisa ali mais europeia e essas coisas dessa forma. Quando a gente quando a gente traz também para os projetos, a gente vê muita coisa interessante acontecendo que às vezes é pouco divulgada, mas que nesse ano, na minha percepção, tá, gente? Porque tem gente que talvez não tá ebolindo mais e tá trazendo resultado, e isso para mim é muito vantajoso, muito curioso, muito interessante. Poderia me estender, mas não irei. E talvez eu levante a mão de novo. Mas, assim, o que eu penso em relação à questão da decolonialidade na universidade, acho que a professora Carla até colocou aqui no chat, né? Tá bem difícil ainda no campo da universidade, porque não dá para pensarmos num processo de integração de saberes enquanto defendermos e aplicarmos na universidade uma visão disciplinar de mundo. A falta de diálogo entre as disciplinas acadêmicas, né, seguindo uma ruptura do mundo, como se fosse possível dividir o mundo nessas caixinhas aí, que também é uma construção colonial, né, desse saber, principalmente eurocêntrico. Enquanto a gente não conseguir se superar um pouco esse formato de construção do saber, nós não vamos conseguir inserir os saberes tradicionais e originários no campo desse diálogo. Então, a gente observa essa dificuldade, né, num conjunto de diálogos com os mais diferentes docentes, por exemplo, né, desde a defesa de que, na minha disciplina, se não souber inglês, não consegue fazer, porque toda a produção é internacional, até a imposição, né, por meio da CAPES, né, que a gente tem nos programas de pós-graduação, da internacionalização da produção em periódicos de língua inglesa, em grandes periódicos de grandes corporações transnacionais que estão sediadas ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, a gente vive um mecanismo que nos força, de alguma forma,
a manter essa visão colonial e desenvolvimento colonial do saber no Brasil. Então, vendo esses projetos, né, no tema da decolonialidade, e reforço, né, a escolha muito feliz do tema pela Pró-Reitoria, parabéns, acho que é importante a gente inserir e começarmos a dialogar realmente, né, fazer esse exercício entre nós, que estamos um pouco preocupados com isso, independente da terminologia, né, decolonialidade, pós-colonialidade. Há um grupo de pensadores latino-americanos na crítica ambiental que trabalha com a ideia da ecologia política latino-americana, sem utilizar a expressão da decolonialidade, mas, enfim, independente do repertório que se utiliza, é fundamental que a gente abra esse diálogo contra-hegemônico, rompendo desde as premissas que a gente tem no nosso dia a dia da universidade, porque é isso, se não vivermos, né, se não atuarmos na praxis dessa forma, a gente não vai conseguir fazer um projeto decolonial, ou, enfim, de ecologia política latino-americana, que seja, na realidade, no seu dia a dia, tem esse compromisso de romper e de criar diálogos, um diálogo intercultural. Então, a gente precisa expandir muito e avançar muito na compreensão do saber dentro da universidade, essa é a minha opinião. Falando sobre só pontuaram aqui que tem o GEASUR também, e assim, o GITAC, ele é o guarda-chuva, né, do NINA, que é o núcleo de... Agora eu esqueci, desculpa, fugiu a cabeça. Mas também tem o GEASUR e também tem o Frestas, que também fazem parte do NINA. Agora, falando sobre a questão da decolonialidade, dentro da universidade eu acho muito interessante o movimento que o GITACA faz de adaptar toda essa sabedoria não colonial ao método cartesiano, né? E por meio de revistas, de artigos, e assim promover dentro da universidade, usando as ferramentas que a universidade impõe, essa sabedoria não colonial. Por exemplo, o método teórico brincante, eu usei como base um artigo produzido por 3 pesquisadores do grupo. Então é muito interessante ver esse movimento. Agora, falando sobre a recepção extra, por fora da universidade, né, a maioria das atividades de extensão do GITACA é na formação, e é muito interessante ver o contato do GITACA com os professores e as professoras, porque a maioria das atividades é feita em espaços ao ar livre, né, por conta da metodologia, e as recepções são mistas, mas a grande maioria é muito positiva, porque quando os professores e as professoras entram em contato com a brincadeira num espaço do ar livre, primeiro tem aquela relutância, né, de achar meio estranho, mas depois tem um movimento de... É até difícil de explicar, é uma coisa meio que de sentir, mas eles começam a entender aquilo como um lugar que eles queriam estar. E tudo começa a fazer sentido, e aí começam a vir as recepções positivas. Os professores começam a entender que aquilo é certo porque aquilo é bom e aquilo faz bem e dá felicidade. Então, acho que essa prática da metodologia é muito importante também para a recepção. Vou só complementar a minha fala, porque foi muito curioso ouvir o Rodrigo e em seguida o Juan. É Juan, né? Eu não li direito. Porque o Rodrigo vem falando de que... Eu não vou lembrar da fala agora, eu vou falar o que eu pensei, até escrevi no chat para não esquecer. Sim, eu não acredito que agora está tudo mudado, meu Deus, e também comentei aqui no chat que esse ano, em comparação com 2019 para cá, está diferente. É claro que a gente teve um abismo, né, de pandemia no meio desse tempo, mas eu sinto diferença como aluna, e é uma percepção tão pequena. Eu sou uma pessoa no meio de tanta coisa. Posso, inclusive, estar errada, posso estar sendo muito leiga no que eu estou falando, não é muito... Pode não ser muito propício, mas eu queria acrescentar de que acredito eu, sim, que algumas práticas estão já sendo aplicadas dentro da sala de aula. Tem diversos professores que trazem uma aula diferente, em espaços diferentes, com propostas diferentes. E os professores de corpo, por exemplo, eles têm técnicas, a palavra que eu quero falar... Não é disciplina. A maneira como a pessoa desenvolve a aula já é, para mim, muito diferente. Então, acredito eu que a prática dessas intenções já está acontecendo. Não está lá nas alturas como a gente quer. Inclusive, quando o pessoal fala sobre
o aprendizado desde a infância, e aí a gente entra em outros fatores, porque primeiro a gente está lutando para tentar mudar onde a gente está fisicamente, literalmente, para depois a gente tentar conseguir mudar o espaço do outro, onde o outro está, que é a escolinha do meu sobrinho, que é a universidade de outro lugar. Não que a gente não consiga, mas é que é uma coisa de cada vez, e pequenas mudanças, na minha percepção, importam. Não dá para só ignorar e dizer que, porque a gente está dentro de uma sala com cadeira e não mudou nada. Não, não exatamente. Às vezes a gente está com a cadeira hoje por causa de um motivo tal e aí vai fazer uma prática diferente de antes. Mas eu gosto de observar os detalhes e queria só complementar minha fala porque eu não estou vendada. Eu sei que as coisas precisam mudar, mas na minha percepção acredito que já estão. E é isso. A Carla, inclusive, está te convidando a invadir as escolas da saúde. A gente vai, que já está caminhando para encerrar, né? Vou lançar agora uma outra pergunta. Uma pergunta simples, né? Assim, os próximos 100 anos, porque esse ano a gente chegou ao bicentenário da independência, a gente propôs essa mesa de decolonialidade justamente para refletir, para problematizar isso. E então a minha pergunta é sobre, eu acho que um pouco da fala de cada um já falou, já pincelou isso, mas essa visão de futuro, né? Onde é que a gente vai daqui agora? E aí, se vocês também já quiserem, dentro da resposta, fazer considerações finais, né? Para a gente começar a encerrar. De novo, eu espero que a gente continue sendo, pelo menos ano que vem, a gente continue sendo uma universidade pública com direito para todos. Não consigo pensar 100 anos. Eu quero pensar pelo menos ano que vem, entendeu? É isso. Foi uma boa resposta. Rodrigo? Eu concordo que é difícil pensar 100 anos, também concordo com a Carla, mas acho que mas é importante uma pergunta para inquietar mesmo. Acho que a gente precisa de pensar em alguma projeção para termos a real noção de que a mudança tem que começar agora também. Não adianta chorar pela mudança que não começou, mas a gente pode se inquietar, se organizar para iniciar uma mudança. Eu não sei como é a realidade no campo das artes aí na Unirio, como a Carneva falou, mas já fiquei muito entusiasmado de saber que as coisas vão avançando por lá de forma mais rápida. Assim. Eu percebo que discentes, né, do curso de turismo e do nosso mestrado têm apresentado ou têm trazido questionamentos nesse sentido, né, de romper um pouco com essa perspectiva contra-hegemônica. Então, isso é um bom alento de esperança que a gente tem observado, né? Tanto com um conjunto de projetos voltados para o turismo de reforma agrária, para turismo em áreas quilombolas, em territórios indígenas, enfim. Então, isso demonstra que a gente tem um papel a cumprir. Mas, como eu disse, acho que a gente precisa sair um pouco das nossas disciplinas, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse diálogo. Eu acho que o diálogo intra-acadêmico é mais difícil que o intercultural. Então, esse é o primeiro diálogo que a gente tem que procurar romper, e isso tem um peso institucional muito grande, porque existem batalhas, né, para serem vencidas junto à CAPES, por exemplo, junto às instituições que não impõem um determinado modelo. O institucional da Unirio vai ser muito importante, por isso que eu disse, né, que ver isso institucionalmente foi muito gratificante. Acho que a gente já começou um processo. Dia 30, concordo que a gente vai ter um momento crucial para procurar avançar num modelo, mas lembrando que a gente já passou por isso e a coisa não avançou tanto, mas enfim, mas a gente precisa realmente iniciar agora e consolidar esse pensamento dentro da universidade, para assim, né, pensar ao longo desses 100 anos, o dia a dia, cada momento, uma forma de nos adensarmos, acumularmos nesse processo. E, em termos de consideração final, eu acho que a grande mensagem da perspectiva decolonial, além de luta, resistência e ser contra-hegemônico, obviamente, é a ideia de esperança, né? Esperança que, com esse diálogo, a gente consegue avançar num processo de melhoria e
e de revisitar as formas de estarmos na Terra e de nos relacionarmos com os outros humanos e também com os não humanos que aqui coabitam conosco. É isso, valeu. Boa tarde e parabéns pelo evento. Boa. Eu queria agradecer. Eu não costumo ser muito positivo em relação ao futuro, mas eu costumo ser bastante sonhador. E eu sonho que nos próximos 100 anos as pessoas tenham entendido a sua relação com a natureza, a sua relação com a Terra, que somos um ser e somos vida, e a vida está presente em todas as formas, em constante troca de energia. Espero que as pessoas tenham melhorado a sua relação com os povos nativos, com a Terra, e isso, como todos já disseram, é uma coisa que começa hoje, começa agora, e principalmente na forma de sociedade que nós escolhemos viver, no voto, na democracia. Como consideração final, eu queria pedir para que as pessoas conhecessem os canais e os projetos do NINA, Núcleo Infâncias, Natureza e Arte, e os projetos Guarda-Chuva, o Gitaca, pelo qual eu falo hoje, mas também o Frestas e o GEASUR. Tem YouTube, tem Instagram, é uma forma de começar essa mudança para o futuro. Eu mudei muito e eu sou muito grato por todo o aprendizado e as trocas que eu tive com os projetos, e agradeço pelo espaço. Carla? Eu também, a Ana está aí, a Ana está aí ainda, eu assim, queria agradecer a oportunidade e também um pouco dar uma chamada se a gente consegue retomar o projeto Encontros Saberes, né, que é uma linha de trabalho que já tem em várias universidades brasileiras, né, de nomear mestres populares e trazer a cultura popular, né, a cultura viva para dentro da universidade. E era isso também, foi muito bom estar aqui com vocês e conhecer novas e novos amigos. Ana, você está por aí para dar um tchau? Então sim, eu respondi pelo chat, estou aqui. Tudo bem. Mais alguém quer fazer mais alguma fala, alguma pergunta? Encerrando então. Queria agradecer a presença de todos e todas. Eu espero que seja, a partir desse aqui, seja o início, né, de novos diálogos, né, que vocês consigam ter esses encontros frutíferos aí, a partir daqui. E acho que foi uma tarde instigante, né, para todos. E amanhã a gente continua. Nos encontramos às 14 horas. E obrigado.